A paz de Cristo. Hoje, no Catequista Digital, nós faremos uma pergunta simples e direta que expõe a hipocrisia fundamental de todo o movimento protestante. A pergunta é esta: se vocês celebram Martinho Lutero, o monge rebelde, como o grande herói que redescobriu o Evangelho, e se vocês celebram o dia 31 de outubro como o dia da Revolução da Verdade, porque, afinal de contas, a grande maioria dos protestantes não são luteranos? Por que vocês, hipócritas, rejeitam a doutrina daquele que vocês celebram como o pai do protestantismo? Esta contradição não é apenas um detalhe histórico. Ela é o atestado de falência do princípio da sola escritura, uma prova viva da anarquia espiritual que se instalou após a rebelião. Neste exato momento, enquanto o mundo secular celebra as trevas de um feriado pagão, o mundo protestante celebra a revolta de 1517, o dia em que um homem, movido pela soberba e pela paixão, ousou quebrar a unidade do corpo de Cristo. No entanto, o que eles celebram é a tentativa de ruptura, mas a sua própria existência como denominações variadas, batistas, pentecostais, presbiterianos e todas as outras milhares de seitas, prova que eles não estão sequer em comunhão com o homem que iniciou o movimento. A sua celebração é vazia. Ela é um monumento à desobediência em cadeia. O argumento é inegável. Se Martinho Lutero, sozinho, guiado pelo Espírito Santo e apenas pela Bíblia, conseguiu encontrar a verdade pura que a Igreja Católica teria supostamente escondido por 1500 anos, então a única forma correta e verdadeira do cristianismo protestante deveria ser o luteranismo. Todo protestante, para ser coerente, deveria seguir a Confissão de Augsburgo e aceitar a doutrina luterana na íntegra. Mas, ao invés disso, o que testemunhamos? Testemunhamos uma total e absoluta fragmentação que não apenas rompeu com Roma, mas rompeu com o próprio Lutero, provando que a autoridade que eles rejeitaram foi apenas substituída pela autoridade de cada indivíduo rebelde. A hipocrisia é colossal. O protestante moderno exalta Lutero como o libertador, mas ignora e rejeita as doutrinas centrais que ele, o herege, manteve ou desenvolveu. O luteranismo, por exemplo, ainda defende a presença real de Cristo na Eucaristia, consubstanciação, embora rejeite a transubstanciação. O que fazem os batistas, os pentecostais e a maioria dos evangélicos? Eles ridicularizam a doutrina da presença real, transformando a Santa Ceia em uma mera lembrança simbólica. Eles celebram a revolta, mas rejeitam o próprio ensinamento eucarístico do seu fundador. Eles o celebram como um ícone político, mas o traem como um teólogo. Mais ainda, Martinho Lutero defendia o batismo de crianças e a importância de uma liturgia estruturada, além de condenar ferozmente o que ele chamava de fanatismo espiritual dos anabatistas, que são os pais das igrejas de livre exame. Onde estão os protestantes hoje? A maioria rejeita o batismo infantil e abraça um modelo de culto emotivo e desestruturado que Lutero teria condenado com fúria. Essa recusa em seguir a doutrina luterana demonstra que a celebração do dia 31 de outubro não é uma celebração da verdade encontrada, mas uma celebração da licença para discordar. É a celebração do direito de cada um ser o seu próprio papa, o que é o ápice da soberba. A história prova que o movimento de Lutero, ao invés de encontrar a unidade na Bíblia, foi apenas o ponto de partida para a anarquia doutrinária. Assim que o monge rebelde quebrou a autoridade visível do Papa, imediatamente outros hereges, Ulrico Zwinglio, João Calvino e até mesmo Henrique VIII, se levantaram discordando de Lutero em pontos cruciais como a Eucaristia e a relação entre a Igreja e o Estado. Essa falta de acordo imediata prova que o princípio da sola escritura é falho em sua essência,
pois ele não produz a verdade única, mas sim uma colcha de retalhos de interpretações contraditórias. O resultado é o que vemos hoje. 40.000 denominações diferentes, cada uma alegando ter o Espírito Santo, mas todas em guerra doutrinária umas com as outras. E aqui reside o maior de todos os escândalos e a maior de todas as hipocrisias. A contradição do princípio protestante de só seguir a Bíblia alcança o seu ápice justamente na definição do que é a Bíblia. Se o seu único mestre é a Escritura, por qual autoridade Martinho Lutero, o pai da Reforma protestante, ousou retirar 7 livros que eram usados e aceitos pela cristandade por mais de 1000 anos? Lutero, de maneira arrogante e sem qualquer autoridade apostólica ou conciliar, tirou os livros de Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque, 1º e 2º Macabeus, e partes dos livros de Esther e Daniel, simplesmente porque eles contradiziam a sua nova teologia particular, como a doutrina da oração pelos mortos e o valor das boas obras. Essa ação é a prova cabal e final de que o sola Escritura nunca foi a Bíblia, mas sim a sola minha vontade, sola minha interpretação pessoal da Bíblia. Ele não aceitou a autoridade da Igreja para interpretar o texto sagrado, mas impôs a sua própria autoridade para definir o que deveria ser considerado o texto sagrado. Isso é uma traição imperdoável à história. É um ataque à tradição apostólica e é a maior hipocrisia desse movimento nascente. A hipocrisia se manifesta claramente. Eles não são luteranos, mas celebram o luteranismo por um único motivo: conveniência. Eles precisam de Lutero para justificar o rompimento com a autoridade de 2000 anos da Igreja Católica. Eles o usam como uma muleta histórica para legitimar a sua própria existência. Se o protestante for honesto e declarar que Lutero estava errado em sua teologia eucarística, em seu batismo, na remoção dos livros sagrados ou em sua visão da Igreja, então ele deve, por lógica, admitir que a autoridade original de Lutero era falha. E se a autoridade do fundador era falha, todo o movimento que se seguiu é construído sobre areia sem qualquer garantia divina. A Bíblia, que eles tanto dizem seguir, ensina a unidade visível, a obediência aos apóstolos e a submissão à autoridade para evitar que sejamos como crianças levadas por todo o vento de doutrina. O protestantismo, ao invés de unidade, gerou o cisma. Ao invés de obediência, gerou a rebeldia. Ao invés de uma verdade, gerou 40.000 contradições. A celebração do 31 de outubro não é a celebração da fé, é a celebração da anarquia. O único movimento que se manteve fiel à unidade, à doutrina e à autoridade de São Pedro foi a Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Se Lutero tivesse, de fato, sido guiado pelo Espírito Santo, ele teria permanecido na Igreja e reformado os abusos disciplinares sem destruir a doutrina sacramental e sem mutilar o cânone sagrado. A sua desobediência não resultou na verdade, mas na multiplicação da mentira sob a aparência de igrejas independentes. Portanto, quando o protestante vier a público celebrar o herege no dia 31 de outubro, você já sabe a pergunta a ser feita, expondo sua hipocrisia. Se Lutero estava certo, por que você não é luterano? E se o sola Escritura é a verdade, por que Lutero se deu ao direito de tirar 7 livros da Bíblia? A resposta silenciosa a essas perguntas é o atestado de que eles não buscam a verdade de Lutero. Eles buscam a liberdade para a sua própria doutrina. E essa liberdade, longe de ser cristã, é a raiz do caos que fragmentou a cristandade por 508 anos. A sinceridade não substitui a verdade. Nós permanecemos na doutrina inabalável de Cristo e na autoridade de sua Igreja.
Rejeitamos a hipocrisia da revolta e celebramos a unidade da fé. Somos o Catequista Digital, a sua dose diária de fé e conhecimento. Paz e bem. E inscreva-se neste canal.